Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, sétimo ano, hoje eu vou fazer uma revisão do nosso capítulo 5, tá? Para nós encerrarmos definitivamente ele. Para nós encerrarmos de fato, eu vou fazer com vocês uma videoaula na segunda-feira para que vocês tirem as suas dúvidas, e que eu sei que algumas dúvidas vocês ainda têm, né? Para que de fato nós consigamos esclarecer todas as dúvidas, nós vamos fazer uma videoaula na segunda-feira, tá? Bom, hoje eu vou fazer uma revisão geral do capítulo, vou deixar algumas questões na plataforma para vocês responderem, mas na segunda nós tiramos as dúvidas através da videoaula, ok? Bom, hoje então, né? Hoje, dia 18 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade, né? Fazemos a revisão geral do nosso capítulo 5. Nós começamos o nosso capítulo 5 falando das reformas religiosas que ocorreram na Europa, tá? Essas reformas religiosas, elas estão inseridas no período da modernidade, tá? Que nós estávamos estudando. Quando nós falamos modernidade, o que aconteceu no período da modernidade? Aconteceu o humanismo, o renascimento, as grandes navegações. E ocorreu o quê? As reformas religiosas. Então, esses 4 itens estão inseridos nessa questão da idade moderna, dessa modernidade, tá? As reformas religiosas. Primeiramente, o que aconteceu? Nós vamos falar o contexto europeu, o contexto histórico europeu que estava acontecendo. Né? Como nós vimos no capítulo 4, aqui fala, houve uma grande difusão de ideias humanistas, né? As ideias humanistas eram o quê? Que tirar a igreja do centro do universo, Deus do centro do universo, colocar o homem, dar razão ao homem, né? Bom, durante o período que ficou conhecido como Renascimento, a circulação dessas ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, como a substituição do pergaminho, né, pelo papel. Antes não existia a questão do papel, era um pergaminho, era estilo de um papel mais duro. Foi substituído pelo papel, uma grande invenção, né? E também a invenção da prensa móvel. Lembra que eu falei para vocês que antes os livros eram escritos pelos religiosos e demoravam meses, até anos para ser escrito. E poucas pessoas tinham acesso a esses livros. Até que veio o quê? O que aconteceu? Criaram a prensa móvel de Gutenberg. Aquela prensa que prensava e os livros saíam mais rápido. Os livros eram prensados e eram rapidamente publicados. Não era aquela demora dos padres ficarem escrevendo meses e meses. Agora tudo era mais rápido, tinha essa rapidez. Daqui até fala que no século XV, o alemão Johannes Gutenberg, ele aprimorou a técnica de impressão em tipos móveis, né? Nesse procedimento, os tipos móveis constituem uma espécie de carimbo de metal com as marcações de letras, ou seja, era marcado tipo um metal, né? Daí ficava a letra escrita no papel de baixo e daí iam pintando a letra que estava escrita. Assim, apressou bem mais a impressão de livros e até mesmo do livro religioso, que é a Bíblia. Bom, até então, grande parte dos livros na Europa era produzido artesanalmente. Quando nós falamos artesanalmente, nós temos que lembrar manualmente, né? Eram produzidos com a mão ali, devagarinho, né? Agora não, era um processo mais rápido. Era aquela prensa, era prensado e já saía mais rapidamente. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desenvolveu forte tradução na produção desse tipo de livro, feita por monges chamados copistas, né? Eu falei para vocês que eram os monges, né? Que são padres que faziam os livros. Agora, dessa maneira, com a invenção da prensa móvel, prensa inventada por Gutenberg, permitiu que os livros impressos fossem produzidos com mais qualidade e rapidez, ampliando sua difusão e contribuindo para que a igreja perdesse parte do poder que possuía por deter muito do conhecimento escrito no período. Ou seja, antes da invenção da prensa móvel, os livros que eram produzidos, os livros religiosos, eles não chegavam completo na mão das pessoas, chegava faltando informações. A igreja naquela época, ela colocava só o que ela queria colocar. Bom, a influência das ideias humanistas na fé cristã, na página 323. Bom, durante o Renascimento aumentaram as críticas à Igreja Católica, que nem nós vimos no capítulo 4, no capítulo anterior.
A valorização do indivíduo disseminada pelo pensamento humanista contribuiu para que a fé pessoal ganhasse força, diminuindo o papel da mediação da igreja entre o indivíduo e os textos sagrados. O humanista holandês Erasmo de Roterdã, por exemplo, defendia que a fé podia se revelar de maneira simples, por meio de interpretação direta da Bíblia pelos fiéis, sem a necessidade de de uma religião grandiosa com rituais complexos, né? Ele defendia que o Erasmo de Roterdã, o primeiro ali, ele defendia que as pessoas tinham que ter a livre interpretação da sua fé, entender a Bíblia do jeito que ela quisesse, não que alguém ficasse ali, né, um religioso atrás, falando que você tem que entender isso. Não, você tinha sua livre fé, sua livre interpretação. Era isso que ele pregava. Naquele período, diferentes pensadores, né, passaram a condenar a autoridade do clero, né, sobre os monarcas, e práticas comuns da igreja começaram a ser vistas de maneira negativa, né? A igreja começou a ser vista de uma maneira assim, negativa. Ela não deixa os fiéis, de fato, interpretar a Bíblia, interpretar a sua fé do jeito que ela quer, que a pessoa quiser. Ela tem que ter um religioso por trás, né? Tudo isso foi gerando um grande descontentamento. Então, o que aconteceu? Agora vem a parte das reformas que ocorreram, né? A igreja ainda mandava, né, nesse período, até que o que aconteceu? Começou as reformas protestantes. Quem foi o primeiro que resolveu fazer uma reforma protestante? Ele era um membro da Igreja Católica, ele era um padre agostiniano, se eu não me engano, ele vivia na Alemanha, né? E ele começou a ficar insatisfeito com as coisas que aconteciam na igreja, né? A cobrança das pessoas, para você conseguir o perdão, você tem que dar um tanto de dinheiro para a igreja. A questão de venda de indulgências, né? Você vai para o céu, mas você tem que comprar um pedacinho da cruz de Jesus Cristo. Isso foi tudo coisas que ele foi ficando com raiva, até que o que aconteceu, o quê? O padre Martinho Lutero, ele publicou as suas 95 teses, denunciando todas as corrupções que ocorriam na Igreja Católica, e assim ele fez o quê? Ele começou a sua religião, a religião protestante. Aqui até fala, né, que o primeiro movimento da Reforma Protestante foi liderado pelo monge Martinho Lutero, na região da atual Alemanha. Lutero criticava a corrupção dentro da Igreja Católica e era contrário à venda de indulgência, né? Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestavam práticas comuns na igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, gerando grande repercussão. Ou seja, ele publicou essas 95 teses e colou nas portas das igrejas, lá na Alemanha. Daí as pessoas começaram a ver aquelas teses todas publicadas. E o que aconteceu? Ele acabou sendo expulso da Igreja Católica, né? Como que pode um padre ir contra a Igreja Católica? O que aconteceu? Martinho Lutero, expulsaram ele da Igreja Católica. Ele fundou a sua doutrina na base da ideia da salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo e não por meio de rituais promovidos por uma religião e suas instituições. Além disso, ele argumentou que a Bíblia deveria ser traduzida para o alemão. A Bíblia deveria ser traduzida para outros idiomas, porque a Bíblia era um livro que poucas pessoas tinham acesso e ela estava no latim. O latim era muito difícil para as pessoas compreenderem, né? E poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Então, o que ele queria? Ele queria que todo mundo tivesse acesso à Bíblia e que ela fosse traduzida para o alemão. Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, viabilizando a leitura dos textos sagrados do cristianismo para um maior número de pessoas. Ou seja, mais pessoas teriam acesso, de fato, ao livro sagrado. Bom, consequências da Reforma Protestante. Aqui eu vi bastante dúvidas de vocês a respeito das consequências que a Reforma trouxe. Uma das principais consequências foi quando as pessoas viram as 95 teses publicadas, elas foram coladas na porta das igrejas, as pessoas se revoltaram contra a Igreja Católica. E a Igreja Católica, o que aconteceu? Entre as consequências da reforma promovida por Lutero estão as revoltas camponesas, que se espalharam por grande parte do atual território da Alemanha entre 1524 e 1525. Inspirados pela contestação à autoridade da Igreja Católica promovida por Lutero, os camponeses se revoltaram contra os privilégios da nobreza e do clero e passaram a exigir
que alguns dos seus direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fossem restituídos. Antes de ocorrer essa reforma protestante, o que tinha acontecido? A igreja, juntamente com a nobreza, tinha proibido que os camponeses levassem os seus animais para pastarem nas terras que pertenciam à nobreza. Esses camponeses não poderiam pegar lenha, não poderiam levar seus animais para pastarem, não tinha direito a trabalhar nessas terras. Então, depois que o Lutero publicou essas teses, o que as pessoas viram? Que a igreja era uma corrupção, a igreja, a nobreza, e o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a incendiar os palácios onde vivia a nobreza e as igrejas. Em meio às revoltas, os camponeses saquearam e queimaram igrejas e castelos e exigiram, eles queriam que eles pudessem voltar a levar os seus animais para pastarem nas terras, que eles pudessem pegar lenhas. Só que o que a igreja fez? A igreja permitiu isso novamente? A igreja reprimiu eles. A igreja, a nobreza, acabou reprimindo esses camponeses. Aqui até fala, o movimento foi violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. Ou seja, os camponeses não tinham direito de reclamar e nem ter saqueado a igreja, nem ter queimado o castelo, nem nada. O que aconteceu com eles? Eles foram reprimidos e mortos e não teve os seus direitos renovados, não teve nada disso. Outra religião que acabou surgindo depois do protestantismo, depois de Lutero, o João Calvino. Ele surgiu com o calvinismo na França. Só que na França não foi bem aceito, porque a França até então era um país católico e começou uma grande perseguição em cima dele. O que ele fez? Ele foi difundir a fé dele na Suíça. Aqui até fala. A doutrina defendida por Lutero foi propagada para outras religiões. Na França, o teólogo João Calvino passou a difundir ideias protestantes. Sofrendo perseguições em seu país, ele mudou-se para Gênebra, na Suíça, em 1536. Ao longo dos anos, Calvino desenvolveu uma doutrina própria, ou seja, uma doutrina que ele mesmo criou, o calvinismo, que se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. Ou seja, ele acreditava assim, que o ser humano, por mais que ele faça ações boas durante a vida, o destino dele já está predestinado por Deus. Então, se o destino dele já está predestinado por Deus, independentemente das ações que ele fizer, ele vai para o inferno ou vai para o céu, não tem o que fazer. Ele pregava essa questão. De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia, ou seja, os burgueses naquela época, era uma classe que tinha acabado de surgir, a burguesia, nesse período da Idade Moderna, tá? Das grandes navegações, do comércio, tinha surgido a burguesia. A burguesia até então não era uma classe que tinha surgido. A burguesia surgiu e se identificou com as ideias do Calvino, pois o sucesso financeiro gerado pelo trabalho de artesãos, comerciantes e outros era considerado um dos indícios de que a pessoa estava predestinada à salvação. Então ele fazia com que as pessoas meio que acreditassem nisso, os artesãos acreditassem que eles tinham que fazer coisas boas para tentar, porque eles já estavam condenados ao inferno. Mas eles tinham que fazer algumas coisas boas para agradarem os burgueses e conseguirem a salvação. Bom, outra religião que surgiu foi o anglicanismo. O anglicanismo surgiu lá na Inglaterra, tá? A igreja da Inglaterra. Foi quando Henrique VIII, o rei, ele acabou brigando com o Papa. Por quê? Professora, ele brigou com o Papa. Porque ele queria se divorciar da esposa dele para se casar com a amante que estava grávida. E o Papa não permitiu a anulação do casamento no religioso. Não permitiu que ele pudesse se casar com outra mulher. Então, o que ele acabou fazendo? Ele rompeu com a Igreja Católica e formou a igreja dele, que é conhecida como anglicana. A igreja anglicana, ela tem traços da igreja do catolicismo, tá? É a igreja predominante na Inglaterra. Ela tem alguns traços da igreja católica, mas tem coisas que são diferentes. Bom, depois nós vimos a respeito da Contra-Reforma que surgiu. A Contra-Reforma, quando nós falamos, é o processo de frear o espalhamento dessas novas religiões pelo continente europeu. O que a igreja decidiu fazer? Vamos nos juntar e vamos frear essa questão de espalhar essas ideias que são anti o catolicismo. Isso não pode se espalhar pela Europa. Então foi feito o quê?
A Contra-Reforma. A Contra-Reforma começou no Concílio de Trento, tá? As ideias que foram criadas. Trento é uma cidade na Itália, onde, a partir desse concílio, eles criaram a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, né? Os jesuítas, que são principalmente conhecidos por catequização dos índios no Brasil. Vocês devem ter estudado isso no 6º ano, não sei se vocês se lembram, mas os jesuítas foram os padres responsáveis pela catequização dos índios aqui no Brasil, mais ou menos em 1530. E eles também criaram a Contra-Reforma e a Inquisição. O que é a Contra-Reforma? É um tribunal, né, do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição. É um órgão da Igreja Católica criada no século XVIII para combater o paganismo e as heresias. O paganismo é o quê? As pessoas que não foram batizadas, aquelas crianças que não foram batizadas na religião católica, pessoa que não tem o batismo. Para combater isso, para batizar todo mundo e tornar todo mundo católico. E a pessoa é considerada herege quando não segue a religião católica, ela segue outra religião. As principais pessoas que eram perseguidas pela Inquisição eram os judeus, né, que eram recém-convertidos ao catolicismo, que eram praticamente obrigados a se converter no catolicismo. As pessoas que eram do islamismo também, que eram recém-convertidos. E pessoas também que eram consideradas, que mexiam com astrologia, com alquimia, que eram consideradas práticas pagãs, ou seja, práticas que não têm Deus. Então, eram pessoas que eram perseguidas. As torturas, em meio a todo esse processo de Inquisição, começou a surgir torturas e mortes. Ou seja, que não lembra que eu falei para vocês? Às vezes você fazia um chá e seu vizinho via você ali fazendo um chazinho ali. O que ele fazia? Ele pegava e denunciava você para o Tribunal do Santo Ofício. O tribunal ia lá, pegava você, te torturava às vezes até a morte, ou às vezes você acabava sendo queimado em praça pública, porque você às vezes era acusado de seguir outra religião. As mulheres, lembra que eu falei para vocês das mulheres? Que as mulheres eram as principais vítimas desse processo de Inquisição. Elas eram muitas vezes acusadas de bruxaria, né? Por conta que as parteiras também, lembra que eu falei para vocês? Às vezes fazia partos e na época, às vezes, muitas crianças morriam por conta das péssimas condições, né? Às vezes não tinha a higiene adequada e acabavam que muitas crianças nasciam antes da hora ou depois e acabavam morrendo. Essas parteiras eram acusadas de bruxaria. Mas por quê, professora? Porque o bebê nasceu morto, então a culpa é delas. Elas são bruxas, elas pegaram o corpo para fazer uma magia negra, para mexer com coisas erradas. Então as mulheres nessa época, elas eram as principais, assim, que sofriam muita perseguição. Eram as parteiras, as curandeiras, às vezes faziam chás para ajudar o próximo. Claro que existia também essa questão da bruxaria, de mexer com algumas coisas assim, umas coisas estranhas, tinham também. Mas muitas mulheres não mexiam com coisas erradas e estavam ali para ajudar, eram acusadas de bruxaria e eram queimadas em praças públicas. Essas questões ocorreram um pouco mais em Portugal e na Espanha, que eram países mais católicos ainda, onde o protestantismo ainda não tinha chegado de fato. Daqui nós vamos ver no segundo item da página 331 a respeito da perseguição protestante. Bom, também houve intolerância religiosa nas regiões onde o protestantismo era dominante, mas não foram criados órgãos oficiais que sistematizavam as perseguições a pessoas de outras religiões. Ou seja, as pessoas na França, na Inglaterra e na Alemanha também teve perseguição aos protestantes, mas não foram criados órgãos que condenassem as pessoas à morte, tá? As pessoas eram perseguidas, né? Eram obrigadas praticamente a sair da religião que elas queriam, mas não eram condenadas à morte, nem à fogueira, nem à tortura, nem nada. E também existia perseguição por parte dos protestantes com os católicos, para vocês terem uma ideia. Às vezes os protestantes também queriam perseguir as pessoas que eram da religião católica, queriam obrigar essas pessoas católicas a se converterem ao protestantismo. Também ocorreu perseguições assim, ocorreu perseguição dos dois lados, tá? Na Alemanha, por exemplo, ocorreram perseguições a grupos religiosos que não aceitavam as regras da igreja protestante. Ou seja, grupos que eram às vezes católicos e não queriam se converter ao protestantismo. Lá na Alemanha, o primeiro lugar onde começou a ocorrer as reformas,
que os protestantes faziam? Vão perseguir aquele católico, vão fazer ele mudar para nossa religião. Ocorreu perseguições dos dois lados, tá? Os quais sofreram torturas e também foram executados por não seguirem os seus dogmas. Ou seja, não foi criado um tribunal assim de inquisitor, mas tinha também a perseguição, a tortura e a morte, tá? Mas não era oficializado. A arte barroca e a religiosidade, que nós estudamos também na última aula, né? O barroco é um estilo artístico, ele floresceu entre o final do século XVI e XVIII, inicialmente ali na Itália. O estilo barroco, eu falei para vocês que ele se contradiz bastante, né? É um jogo de luz e de sombra, né? As pinturas. O barroco está na poesia também, o barroco está na arquitetura, na pintura. Eu mostrei para vocês, eu coloquei no slide até fotos de algumas igrejas com estilo barroco em Minas Gerais, tem bastante igrejas com esse estilo. É um estilo assim onde o ouro é bastante assim, uma igreja rica em ouro, rica em detalhes. Aqui até fala que durante o período das reformas religiosas desenvolveu-se na Europa um estilo artístico chamado barroco. As obras desse estilo tinham como características principais o exagero, o grande número de detalhes. Vocês podem perceber que as obras são bem detalhadas, a sensação de movimento, né? Parece que a obra a pintura está se movendo, né? As profundidades, as expressões marcantes, você vê pelo rosto, assim, as expressões faciais são bem marcantes. A dualidade vivida pelos europeus nesse período, com o conflito, né, entre a fé e a razão, pode ser apontada como uma das responsáveis por essa particularidade do barroco. A arte barroca foi expressa em pinturas, esculturas e artes decorativas. Vamos conhecer um pouco. Aqui tem uma escultura de Gian Lorenzo Bernini, né, que nem eu mostrei para vocês, em Roma. Aqui tem um interior de um cômodo do Palácio de Versalhes, na França. A França, Versalhes, tem um palácio, um lugar na França, onde era um dos palácios mais chiques, mais requintados, assim, com bastante ouro, né? É um interior, um cômodo do palácio, né? Vocês podem ver que é tudo muito bem, muito bonito, muito cheio de ouro, muito cheio de detalhes. Então esse é o estilo barroco, é um estilo que prevaleceu bastante. Bom, então eu vou colocar algumas questões na plataforma. Qualquer dúvida vocês me mandem mensagem. Daí na segunda-feira, eu vou explicar tudo certinho. Nós vamos fazer uma videoaula, onde vocês vão conseguir tirar as dúvidas de vocês. Assim, as dúvidas que vocês têm que às vezes não está sendo possível ser resolvidas através de mensagens. Então nós vamos fazer essa videochamada, né? Para que vocês tirem as principais dúvidas e assim nós conseguiremos encerrar o nosso capítulo 5 a respeito das reformas protestantes. E talvez a gente dê até uma retomada no capítulo 4 também, que eu acho que ficou algumas dúvidas também. Mas por hoje é só isso, eu vou postar algumas questões na plataforma. Por favor, respondam. Pessoal, respondam as questões, assistem os vídeos. Os vídeos não são longos, o assunto não é chato, é um assunto legal. Respondam a chamada, por favor, gente. É muito importante que vocês respondam a chamada. Eu não quero dar falta para ninguém. E o período que nós estamos passando é um período difícil, nós precisamos que vocês respondam a chamada, que vocês curtam as postagens, que vocês perguntem, tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas para vocês, curtam, tá? Qualquer coisa vocês me perguntem que eu tô aqui para responder no horário da aula, tá? Horário de que não é da nossa aula, eu já vou falar de novo, eu não vou responder. Eu só vou responder quando é o horário da nossa aula, porque vocês têm horário com outros professores e vocês não podem deixar de prestar atenção na aula de outros professores para tirar dúvidas de uma aula que passou, ok? Então, tiver dúvida, no horário da nossa aula, vocês me mandem mensagem. Ou também à tarde eu posso responder vocês, mas no horário da aula de outros professores, não me mandem mensagem porque eu não vou responder e eu tô em aula com outras turmas, ok?